porque o presidente Lula se retratou após frase em que comparou traficantes a vítimas de usuários de drogas. O comentário foi feito durante uma coletiva de imprensa em Jacarta, na Indonésia, e repercutiu negativamente, principalmente entre os parlamentares da oposição. Reportagem do Misael Mainetti. As declarações sobre a fala do presidente Lula do PT geraram repercussão entre autoridades e líderes partidários. O presidente disse que traficantes são vítimas dos usuários. A declaração foi feita quando o chefe do executivo falava a jornalistas na Indonésia sobre as ações do governo de Donald Trump no Mar do Caribe, próximo à Venezuela. Segundo o presidente dos Estados Unidos, o foco é o combate ao narcotráfico. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. As declarações vieram rapidamente. Nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, criticou Lula e disse que trata-se de um pensamento de esquerda. Eu assisti um vídeo do presidente da República, eu achei que era produzido por inteligência artificial, mas infelizmente estamos em 2025 e é uma realidade no nosso país. O presidente da República dizendo que traficantes são vítimas dos usuários de drogas. O mesmo presidente da República que há pouco tempo atrás dizia defender os coitadinhos que colocavam um revólver na cabeça das verdadeiras vítimas para roubar um celular só para tomar uma cervejinha. Traficante, senhor presidente da República, não é vítima. Vítima é o povo brasileiro dessa política de esquerda, da política do PT que trata bandido como coitadinho. Segurança pública tem que ser tratada com tolerância zero contra os criminosos. As falas de Lula sobre traficantes geraram mais de 15 milhões de menções nas redes sociais, a maior parte negativa. Entre elas, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, que disse que a declaração do presidente Lula sobre os traficantes de drogas serem vítimas dos usuários é um pronunciamento de um chefe de facção criminosa. Eu nunca me enganei com o Lula. Eu sempre disse que o Lula e o PT sempre foram coniventes com o narcotráfico. E está aí a prova. Este pronunciamento não é de um presidente da República. Exatamente é de um chefe de uma facção criminosa. Veja, a gravidade e da extensão dessa fala. Já o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, escreveu: Lula acaba de anunciar que traficantes são vítimas dos usuários. No ritmo que vai, daqui a pouco, o PCC vira ONG, disse o deputado. Lula se retratou nas redes sociais e escreveu: fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Em nota, o governo federal reafirmou o compromisso no combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas. De acordo com a nota, o governo do Brasil afirma que não tolera o tráfico e tem atuado com rigor e ações de inteligência, alcançando resultados históricos. De acordo com os dados de 2025, o balanço final do ano deve trazer novos resultados positivos. O governo também destacou que está impondo perdas nunca vistas ao crime organizado. De acordo com o governo, o trabalho deve avançar ainda mais com as inovações previstas na PEC da Segurança Pública e em outros projetos encaminhados ao Congresso Nacional. A nota termina dizendo que o governo brasileiro segue firme contra o crime organizado e do lado do povo brasileiro. Deixa eu chamar já o Diego Tavares novamente para analisar essa frase, a repercussão da frase, o recuo em relação à frase, a retratação do presidente, que veio pelas redes sociais e foi depois amplamente divulgado pela equipe de comunicação da Presidência da República. Diego, mas aí o estrago já estava feito, né? Porque é um assunto muito sensível aqui em território nacional, a violência, a segurança, enfim, um dos assuntos que mais tem preocupado o brasileiro, e também internacionalmente porque a frase foi dita no contexto
do combate americano ao narcotráfico na América Latina, envolvendo Venezuela e agora até envolvendo inclusive o presidente da Colômbia, algumas trocas de farpas envolvendo Gustavo Petro também. Ou seja, pegou mal aqui, pegou mal lá fora, né, Diego? Zero acerto do presidente, Kobayashi. E olha só, existe um padrão praticamente que a gente observa nesses casos, que o pedido de desculpas nunca repercute tanto quanto o deslize, quanto a fala equivocada, quanto a derrapada como essa que o presidente Lula deu durante esse evento internacional. E, de fato, uma frase totalmente descabida sob qualquer pretexto, do pretexto a pretexto de se falar da realidade. E evidentemente que traficantes não são vítimas de ninguém, traficantes são um grande problema, um grande mal a ser combatido no Brasil atualmente, não em razão de outros fatores. A segurança pública figura sempre nas pesquisas com a maior preocupação do brasileiro. E também, falando do contexto de ano eleitoral, é uma grande derrapada, um grande tiro no pé. Os adversários do presidente Lula, os adversários políticos de Lula já saíram, como nós repercutimos aí, ao ataque. Lula armou muito a sua própria oposição com essa declaração e certamente vai ter que se deparar com essa declaração e tantas outras que já deu a respeito da segurança pública, como o exemplo que deu o próprio Derrite, de quando Lula disse que o jovem roubava um celular que era para tomar uma cervejinha, isso a todo momento é repetido. Essa frase agora renovou o estoque da oposição. Certamente o Lula vai ter que encarar e dar explicações, possivelmente em debates, caso venha a ser candidato à reeleição, sobre essas declarações, repito, num contexto no qual a segurança pública é uma das maiores preocupações do brasileiro. Quero falar com você, Diego, dos impactos políticos mesmo e eleitorais dessa fala do presidente e do assunto segurança pública, porque a comunicação, além de ampliar e propagar a retratação, também reforça as medidas do governo em relação à segurança pública, para tentar compensar. Por exemplo, nessa semana a gente está vendo o projeto de lei anti-facções, não é isso? Veja só, o governo do PT pedindo aumento de pena, restrição de direitos de pessoas que são ligadas a crime organizado, a facções criminosas, domínio de território e tantos outros detalhes que constam nessa lei, além, é claro, da famosa PEC da segurança pública, que é uma das bandeiras do presidente Lula, do seu governo. Como você vê esses assuntos todos? Os deslizes nas falas, os projetos sendo discutidos para fins eleitorais, popularidade, eleições 2026. Nelson, o que a gente observa é uma grande virada de chave do governo do PT em relação à segurança pública. Nós tivemos um governo federal que nos seus 2 primeiros anos unicamente discutiu, em termos de segurança pública, as câmeras nos fardamentos dos policiais militares. Não havia qualquer outra iniciativa, qualquer outro debate a respeito do tema sendo travado a partir do Poder Executivo. Aí acontece que, enfim, se tocaram, talvez pelas eleições municipais no meio do caminho, que a segurança pública é um grande tema, é um grande debate, e aí passaram a empreender tentativas de se apropriar dessa pauta. A esquerda nunca dialogou bem com a questão da segurança pública. E aí vem essas iniciativas, como a PEC da segurança pública, essa tentativa de aumento das penas para tentar asfixiar as organizações criminosas, e que aí chama até um pouco de atenção, porque o mesmo governo Lula, que há pouco tempo colocou toda a sua base para votar contra um projeto que aumentava as penas dos crimes de furto e roubo, que são crimes epidêmicos no Brasil, agora tenta emplacar um novo projeto de aumento de penas de outros crimes, o que é aí, no mínimo, contraditório. Então, é tudo em razão, realmente, do jogo eleitoral. A segurança pública é uma das grandes pautas, é uma pauta que vai entrar muito em discussão, diante, claro, evidentemente, do poder das facções criminosas, de tudo que se descobre sobre as facções criminosas, que estão em praticamente todos os aspectos da vida do brasileiro, desde o hotel onde a pessoa se hospeda, ao posto de gasolina onde ela abastece o carro, enfim, até a fintech onde eventualmente ela faz ali os seus investimentos para os poucos brasileiros que têm um pouco de dinheiro disponível para investir. Tudo o crime organizado está envolvido. Então, o governo federal não podia ficar de fora desse baile, precisava dar a sua contribuição, mas isso, ao eleitor que está mais atento, evidentemente que vai soar um pouco artificial, porque no retrospecto histórico, como eu disse, muito pouco foi a contribuição da esquerda brasileira quando o assunto é segurança pública.